Dia 82, Números capítulo 36, versículo 1 até Deuteronômio capítulo 1, versículo 46. Os cabeças das casas paternas da família dos filhos de Gileade, filha de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, foram falar com Moisés e com os chefes, cabeças das casas paternas dos filhos de Israel. Eles disseram: O Senhor Deus ordenou a meu senhor que por sorteio dê essa terra por herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado pelo Senhor Deus que a herança do nosso irmão Zelofaede fosse dada às filhas dele. Porém, se elas casarem com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, a herança delas seria diminuída da herança dos nossos pais, e acrescentada a herança da tribo e viesse a pertencer então a eles. Assim seria tirada uma parte da herança que nos coube por sorteio. E quando chegar o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança delas será acrescentada à herança da tribo daqueles a quem vierem a pertencer. Assim a herança delas será tirada da tribo dos nossos pais. Então Moisés deu a ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José está pedindo o que é justo. Esta é a palavra que o Senhor deu a respeito das filhas de Zelofaede, dizendo: Elas podem casar com quem quiser, desde que se casem na família da tribo do pai delas. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de uma tribo para outra, pois os filhos de Israel devem ficar vinculados cada um à sua herança da tribo de seus pais. Qualquer filha que possuir alguma herança dos filhos de Israel deverá casar com alguém da sua família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel devem ficar vinculadas cada um à sua herança, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim fizeram as filhas de Zelofaede, pois Clá, Tirza, Oglá, Milca, Noá, filhas de Zelofaede, casaram com os filhos de seus tios paternos. Casaram nas famílias dos filhos de Manassés, filhos de José, e a herança delas permaneceu na tribo da família de seu pai. São esses os mandamentos e os juízos que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou aos filhos de Israel, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. São essas as palavras que Moisés falou a todo Israel, a leste do Jordão, do deserto de Arabá, diante de Sufi, entre Parã, Tofel, Lobã, Azarote, Dilzaabe. É uma jornada de 11 dias desde Horebe até Cades Barneia, pelo caminho dos montes Seir. Aconteceu que, no 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés falou aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor havia ordenado a respeito deles. Depois que derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Og, rei de Bassã, que habitava em Astarote, em Edirei, a leste do Jordão, na terra de Moabe. Moisés encarregou-se de explicar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus falou em Horebe, dizendo: Vocês ficarão bastante tempo nesse monte. Voltem e sigam a viagem. Vão à região montanhosa dos amorreus, a todos os seus vizinhos, e Narabá, a região montanhosa, Cefelá, Neguebe, a costa marítima, terra dos cananeus, e o Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor com juramento deu aos seus pais, Abraão, a Isaque e a Jacó. A eles, a sua descendência depois deles. Nesse mesmo tempo, eu disse a vocês: sozinho não poderei levá-los. O Senhor, o Deus de vocês, fez com que vocês se multiplicassem, e eis que hoje vocês são multidão como estrelas do céu. O Senhor Deus, Deus de seus pais, faça com que vocês sejam 1000 vezes mais numerosos do que são agora e os abençoe como prometeu. Mas como poderia eu sozinho suportar o peso e a carga de vocês? E como poderia resolver sozinho todas as questões que surgem no meio de vocês?
Escolham homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as suas tribos, para que eu ponha por chefe de vocês. Então vocês me responderam que era bom fazer o que eu tinha falado. Assim peguei os chefes de suas tribos, homens sábios e experimentados, e fiz chefes entre vocês. Chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais, segundo as suas tribos. Esses mesmos tempos, ordenei aos juízes, dizendo: deem atenção às questões que surgem entre os irmãos e julguem com justiça entre os homens e seu irmão, ou estrangeiro que está com ele. Não sejam parciais no julgamento, ouçam tanto o pequeno como o grande, não tenham medo de ninguém, porque o julgamento é de Deus. Porém, se a questão for demasiadamente difícil para vocês, tragam para mim e eu os ouvirei. Assim, naquele tempo, eu lhes ordenei todas as coisas que vocês deveriam fazer. Então partimos de Horebe, caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vocês viram, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus havia nos ordenado, e chegamos a Cades Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor seu Deus colocou essa terra diante de vocês. Vão e tomem posse dessa terra, como o Senhor, o Deus de seus pais, falou. Não tenham medo e não se assustem. Então todos vocês se aproximaram de mim e disseram: vamos mandar alguns homens adiante de nós, para que espiem a terra e nos digam por que caminho devemos seguir e as cidades que devemos ir. Isso me pareceu uma boa ideia, de maneira que escolhi do meio de vocês 12 homens, um de cada tribo, e eles saíram e foram à região montanhosa, e espiando a terra, foram até o vale de Escol. Tomaram do fruto da terra nas mãos e trouxeram até nós, e nos informaram, dizendo: é boa essa terra que o Senhor nos deu. Nosso Deus está nos entregando. Porém, vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes à ordem do Senhor, o seu Deus. Ficaram murmurando em todas as tendas e disseram: o Senhor está com ódio de nós, por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo: aquele povo é muito maior do que nós, mais alto do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, vai adiante de vocês. Ele lutará por vocês, segundo tudo que viram que ele fez conosco lá no Egito e também lá no deserto, onde vocês viram que o Senhor, o seu Deus, os levou, como um homem que leva o filho por todo o caminho pelo qual andariam, até chegar a esse lugar. Mas nem assim vocês creram no Senhor, o seu Deus, que foi adiante de vocês por todo o caminho, para procurar o lugar onde deveriam acampar. De noite estava no fogo para mostrar o caminho para vocês, onde vocês deveriam andar. E de dia estava a nuvem. O Senhor ouviu o que vocês disseram. Ficou irado e jurou, dizendo: nenhum desses homens dessa geração perversa verá a boa terra que jurei dar aos pais de vocês, com exceção de Calebe, filho de Jefoné. Ele verá essa terra, e darei a ele e aos filhos dele a terra em que ele pisou, porque perseverou em seguir aquilo que o Senhor mandou. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vocês, dizendo: também você não entrará nessa terra. Filho de Josué, filho de Num, que está diante de você, ele é quem vai entrar. Anime-o, porque ele fará com que Israel o receba por herança. E as crianças de vocês, de quem vocês disseram que seriam presa do inimigo, sim, os filhos de vocês, que hoje nem sabem distinguir entre o bem e o mal, esses ali entrarão, e a terra eu darei a eles, e eles possuirão. Mas vocês voltem e sigam para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor. Nós iremos e lutaremos, segundo tudo que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Vocês se armaram, cada um com seus instrumentos de guerra, e pensaram que seria fácil entrar na região montanhosa. Mas o Senhor mandou que eu dissesse a vocês: não vão, nem comecem a lutar, pois não estou no meio de vocês.
e vocês estão derrotados pelos seus inimigos. Isso eu lhes falei, mas vocês não quiseram escutar. Pelo contrário, foram rebeldes às ordens do Senhor e presunçosos. Foram na direção das montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa saíram contra vocês e os perseguiram como fazem as abelhas, e os derrotaram desde Seir até Ormã. Vocês voltaram e foram se queixar diante do Senhor, porém o Senhor não lhes deu atenção e não inclinou os ouvidos a vocês. Assim vocês permaneceram muitos dias em Cádiz. Lucas capítulo 5, versículo 29, até o capítulo 6, versículo 11. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. E era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então eles disseram a Jesus: Os discípulos de João frequentemente fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Mas Jesus lhes respondeu: Será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, então naqueles dias vocês devem jejuar. Também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre a roupa velha, pois se fizer isso, rasgará a roupa nova. Além disso, o remendo de uma roupa nova não cobrirá com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres. O vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Aconteceu que num sábado Jesus passava pelas searas, e os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: Por que vocês fazem o que não é lícito aos sábados? Jesus tomou a palavra e disse: Vocês nem ao menos leram aquilo que Davi fez quando teve fome. Ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, pegando os pães da propiciação, comeu e deu também aos que estavam com ele. Pães que não eram lhes lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. Então Jesus lhes disse: O Filho do Homem é o Senhor do sábado. E aconteceu, em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida. Os escribas e os fariseus observavam Jesus, procurando ver se ele queria fazer uma cura no sábado, a fim de acharem do que o acusar. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos dele, disse ao homem da mão ressequida: Levante-se e venha para o meio. E ele levantou-se e ficou em pé. Então Jesus lhe disse: Vou fazer uma pergunta a você. É lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar uma vida ou deixar que ela pereça? Então Jesus, olhando para todos que estavam ao redor, disse ao homem: Estenda a sua mão. E assim ele fez, e a mão dele foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam contra Jesus. Salmos capítulo 66, do versículo 1 ao 20. Aclamem a Deus todas as terras, cantem louvores à glória do seu nome, deem glória ao seu louvor. Digam isso a Deus. Que tremendos são os seus feitos pela grandeza do teu poder. A ti se mostram submissos os seus inimigos, toda a terra se prostra diante de ti e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Venham e vejam as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Transformou o mar em terra seca e eles atravessaram o rio a pé. Ali nos entregamos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam nas nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendigam, ó povos, o nosso Deus. Façam ouvir a sua voz do seu louvor. É Ele quem preserva com a vida a nossa alma e não permite que resvalem os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos refinaste, como se faz com a prata.
Tu nos deixaste cair na armadilha. Puseste uma pesada carga nas nossas costas, fizeste com que os nossos inimigos cavalgassem na nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxe para um lugar espaçoso. Entrei na tua casa com holocaustos e a ti pagarei os meus votos, que os meus lábios fizeram e que no dia da angústia minha boca prometeu. Oferecerei a ti holocausto de animais gordos com aroma de carneiros, oferecerei novilhos e cabritos. Venham, escutem, todos os que temem a Deus, e eu contarei o que ele tem feito por minha alma. A ele clamarei com a boca, com a língua o exaltarei. Se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Entretanto, Deus me ouviu e atendeu a minha voz, a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça. Provérbios, capítulo 11, do versículo 24 ao 26. Uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. As pessoas generosas prosperam, e quem dá de beber terá sua sede saciada. O povo amaldiçoa quem retém o trigo, mas bênção virá sobre a cabeça daquele que o vende. Deus abençoe seu dia. Abraço.